Mineiro de Poços de Caldas, que há 4 anos resolveu se mudar para cá, aqui na nossa região, Aldeia da Serra, e garante que daqui ele não sai mais. Ele chegou em São Paulo em 1978, aos 18 anos, mas foi aos 14 que ele começou a sua carreira lá em Minas como locutor. Com 40 anos de profissão, com certeza você já ouviu a voz dele. O TJ Entrevista de hoje é com Antônio Viviani. Viviani, o que te trouxe aqui para a aldeia? Um lugar onde eu encontrei tudo o que eu gostaria de encontrar da minha origem, lá do interior, das montanhas, né? Estou na serra, a quase 1000 metros de altitude. Isso tudo, a natureza ao lado, a facilidade, o encontro com amigos, vizinhos, tudo isso me trouxe uma paz muito grande. Eu vim para um experimento, mas vim de cabeça mesmo, né? Eu falei, vamos experimentar durante 6 meses. Mas em 3 meses eu estava totalmente adaptado e muito feliz de ter vindo para cá. Viviani, além de morar, você está trabalhando aqui também, né? Dentro da minha casa eu acabei montando o meu estúdio, as facilidades que hoje a tecnologia nos proporciona. E daqui eu gravo as minhas chamadas para o canal de televisão onde eu trabalho, gravo os comerciais, os institucionais para os clientes que me procuram do Brasil todo, e raramente, mas muitas vezes também se faz necessário, eu vou até São Paulo, que está pertinho ali, para atender um cliente ou outro, uma direção que precise ser realizada numa produtora. Estou aqui bem próximo à capital e, ao mesmo tempo, nesse meu lugar maravilhoso aqui. Agora eu fiquei sabendo que você tem vizinhos bem interessantes aqui, como os passarinhos, que conversam com você de noite, não é isso? É verdade. Não, na realidade, eu até estou para comprar uma coisa muito bacana, que é uma gaiola aberta para instalar ali, porque a passarinhada aqui é uma coisa maravilhosa. E eu fico conversando mesmo. A gente sai aqui na sacadinha aqui que eu tenho do meu estúdio e dá de frente com árvores centenárias, e a natureza aqui é muito bem conservada e eu fico conversando com a passarada mesmo. E muitas vezes brinco, né? Assoviando e ouvindo respostas. Mostra um pedacinho mais. Pra gente. Bom, vamos ter que achar aqui um pedacinho. Foi isso aqui que se deu, por exemplo, num anoitecer dia desses aqui, ó. Eu brincando com os passarinhos. Estou aqui já na escuridão, brincando com os passarinhos. Esse assovio agora vai ser o meu. Acho que você vai notar porque ele está mais próximo. E a resposta vem lá do outro lado, né? E é isso. Dá para brincar um pouco aqui com as coisas, né? Fora sair de bicicleta, ou mesmo quando eu tive a oportunidade de ter cavalo, né? Eu ganhei uma égua de um amigo meu, tem muitos aras aqui próximo. Eu vou até o aras, pego o cavalo, no caso, a égua, saía passeando pelos pastos. Vida de interior mesmo. Bom, a gente está aqui no seu estúdio, né? Então, Isso. A maioria das locuções que você faz, você grava aqui ou muitas delas você tem que ir até São Paulo e por isso você tem horários alternativos? De repente você tem que pegar esse trânsito no fluxo para ir para São Paulo de manhã? Como é que funciona? Não, normalmente é tudo aqui em casa mesmo. Inclusive com o meu emprego, né? Meu contrato fixo com os canais ESPN, né? Que o pessoal da TV Alphaville também, que assina a TV Alphaville e acompanha os canais ESPN. É a minha voz, que é a voz padrão dos canais, e eu gravo tudo aqui de casa. Aliás, já que você falou na ESPN, você está no canal e é a voz do canal, dos canais, né? Desde o começo, né? Porque eu já era da TVA Esporte. E aí, quando a ESPN resolveu fazer a ESPN Brasil, né? Então somos, eu acho que nem 10 pessoas que já trabalhavam lá. Eu tenho 19 anos de casa e o canal ESPN Brasil especificamente tem 18 de Brasil, né? Então eu já era oriundo da TVA Esporte, que acabou virando ESPN Brasil, com o Trajano, com o João Simões, a Cris, o Denis, algumas pessoas, são poucas pessoas que estão lá desde o início. Bacana. Agora, aqui em Alphaville, tem algum outro estúdio aqui na região que você se locomove para ir ou nem isso?
Não, tem estúdios aqui, inclusive o estúdio do Roberto Galera, que é em Alphaville, mas normalmente é assim, a facilidade, como eles sabem que eu tenho um estúdio altamente profissional, né, não é um estúdio só para quebrar galho, então o som que eu gravo aqui é o mesmo som que eu gravaria lá. Muitas vezes sou dirigido por Skype ou por telefone, as pessoas solicitam, não, faça mais assim, mais assado. Mas normalmente quando me passam o briefing correto, eu acabo atendendo o anseio daquela interpretação específica que foi pedida e envio o arquivo, porque aqui nós temos fibra ótica, quer dizer, então a internet é maravilhosa, né? Um arquivo que eu gravo aí de 24 megas, por exemplo, que eu mando para a ESPN, eu subo em 40 segundos, nem isso, e já está lá, é uma facilidade. E evito esse trânsito todo de Castelo Branco durante os horários de pico. Quando eu tenho que ir para São Paulo, procuro ir após as 11 da manhã e volto também um pouco mais tarde ou antes do horário de pico. E aí a gente tem uma qualidade de vida melhor. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Agora, já que a gente falou da forma como você trabalha hoje, é bem diferente de quando você começou, não é? Totalmente diferente. Para quem não conhece, é legal saber, né? Teve oportunidades que eu tenha rodado mais de 130 quilômetros num dia dentro da capital, né? Porque eram muitas gravações, isso aí na década de 80, né? Era uma loucura você se dirigir de um estúdio para outro. Às vezes você ia lá na Chácara Flora, no estúdio da Avantgarde, aí tinha uma outra gravação aqui em Pinheiros e depois outra gravação na Vila Mariana. Era um traçar de São Paulo assim que era uma loucura, né? Até como sou motoqueiro, né? Ando de moto desde pequeno, em muitas oportunidades eu ia de moto, senão não conseguiria atender a demanda. Agora, além de locutor, porque você se firmou mesmo como locutor, né? Além de locutor, você é mestre de cerimônias. Mestre de cerimônias porque, como eu tinha essa facilidade de comunicação, comecei a apresentar eventos. Então, muitos empresários, muitas premiações. Eu apresentei os grandes festivais da década de 80 e 90, os Free Jazz Festival, né? Porque eu era o locutor também. Antigamente podia se fazer locução para cigarro, né? Mas eu que apresentava os festivais de jazz e tive a oportunidade de fazer também grandes premiações da publicidade, né? Os prêmios colunistas e assim por diante. Então, em muitas oportunidades que tenha lançamentos de produtos ou convenções, eu sou convidado para fazer o mestre de cerimônias desses eventos. Falando um pouquinho agora sobre suas memórias. Minhas mais doces memórias são ligadas ao rádio. Outro dia mesmo, numa palestra que eu fui dar para um pessoal que está fazendo curso de locução, eu vi uma criança dormindo no colo de uma mãe, que depois eu vim a saber que era a mulher do rapaz que estava me entrevistando. E eu me lembrei de minha mãe dizendo que logo que chegou do hospital, detestava aquele negócio de que ela ia na casa das amigas e todo mundo, silêncio, porque o bebê está dormindo. Quando assim que nós chegamos em casa, meu filho, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o rádio. E você ficava ouvindo o rádio sempre. E aí você dormia com o som do rádio, quando chegava alguém e falava, você não acordava por causa do barulho de vozes, né? Depois disso, na casa de uma tia minha, que estava cozinhando no fogão de lenha, e de repente o locutor do rádio, naquele momento, mandou um abraço. Alô, dona Dulce. Ela respondeu, oi, tudo bem? Eu falei, mas que coisa é essa? Que magia é essa? E assim eu fui me apaixonando pelo rádio. São toques que foram dados para mim na infância e que só depois eu vim tomar consciência de que ele já estava presente desde sempre na minha vida. O rádio é minha grande paixão. Aliás, quando a gente chegou aqui, você mostrou para a gente dois objetos que são muito valiosos para você. E um deles é um rádio, né? Infelizmente eu não tenho o radinho que o meu avô me deu, né? Porque ele também era apaixonado e ele me dava os livros para ler também. Eu lia sempre, muito. Agora, esse rádio é uma raridade, um Transglobe, porque ele pega rádios do mundo inteiro, né?
é uma paixão que eu tenho maravilhosa. Então você ouve rádio diariamente? Diariamente, Vai dormir ouvindo rádio? dioturnamente. Dioturnamente. Exatamente, dioturnamente, não é só diariamente, é de manhã, de tarde e de noite. É que o meu radinho está ali fora agora, mas a hora que a gente sair, ele me acompanha pela casa toda. Eu tenho um radinho, é como se fosse uma bolsinha a tiracolo. E isso aqui também me traz muita lembrança do tempo que eu soltava papagaio. Lá em Poços de Caldas a gente fala papagaio, não fala pipa, não. E essa carretilha é uma das coisas mais lindas que eu pude ter na vida, porque normalmente o pessoal enrolava a linha em latinha, né? E essa aqui foi construída com muito carinho pelo meu avô e pelo meu pai, porque meu pai era um exímio construtor de papagaios. Ele fazia umas coisas malucas, né? Umas coisas assim, não eram papagaios comuns. Ele desenvolvia projetos muito loucos. Alguns até não chegavam a voar, de tão maluco que era. Né? O papai era muito louco. E essa carretilha aqui é que eu soltava papagaio com o papai nos morros lá, perto de Poços. Viviane, você também é apresentador de TV e de rádio. Você passou pela TV Tupi e também foi apresentador da Rádio Excelsior. A gente quer saber um pouquinho mais sobre isso, mas daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no TJ Entrevista. Até já!